Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Aqueles 2 segundos iniciais, eu sei que é chato pra caramba, mas não tem jeito. Eu tenho que fazer isso. Deixa o seu like aí nesse vídeo, cara. Porra, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Cara, agradecer a muitas inscrições novas que a gente teve aqui no canal. Porra, muito obrigado. Agradecer a Sandra Cossati e o Emerson Luiz, que renovaram as condições de membros aqui do canal. Porra, muito obrigado, Sandra e Emerson. Valeu mesmo, de coração. Tamo junto, hein? O vídeo de hoje é um vídeo longo. Cara, eu tenho que fazer, não tem jeito. Eu não consigo passar o que eu quero pra vocês num videozinho curto. Esse vídeo vai ser longo, até porque eu ainda vou passar vídeos aqui. Mas é a continuação deste vídeo aqui, ó. Que eu fiz o primeiro vídeo falando, explicando o que é uma SAF, né? Prometi a vocês que eu iria fazer esses vídeos do porquê eu não acredito. E este vídeo aqui é um dos motivos. Os agentes envolvidos na criação e venda da SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ao vídeo. Vamos lá, galera. Quem criou e quem vendeu a SAF Vasco? Eu vou falar das duas figuras principais. Existem outros atores aí envolvidos, mas os dois principais. Presidente do Clube Associativo, Jorge Salgado, e primeiro vice-presidente do Clube Associativo, Carlos Osório. Jorge Salgado, promessa dele em campanha, algumas, né? Foram muitas e muitas e muitas. Aqui são só algumas. Eu só selecionei 13 pra gente falar aqui. Promessas dele como presidente, Jorge Salgado, que, irmão, fez até o que Deus duvida para entrar na presidência do Vasco. Um processo eleitoral muito turbulento. Aí você me diz, mas sempre é assim no Vasco, irmão. Igual a esse de 2020, não vai existir nunca mais. Esse foi realmente um show de horrores, com a Justiça do Rio de Janeiro fazendo o que quer ou o que o Jorge Salgado quis. Mas, enfim, isso aí é um assunto bem amplo, é uma coisa que a gente já falou bastante sobre isso em outras oportunidades. Vamos focar nas promessas do Jorge Salgado. Jorge Salgado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha só, democratizar o clube, sócio torcedor com direito a voto. Fez isso aí, fez essa promessa, irmão, o tempo todo. Segunda promessa. Vasco entre as 5 maiores receitas do país. Isso aí, cara, olha, isso é ele antes das eleições, as promessas dele de campanha. Qual é a promessa da SAF hoje? A mesma coisa, Vasco entre as 5 maiores receitas do país. Engraçado isso, né? Terceiro, reduzir as dívidas para 400 milhões de reais e aumentar as receitas também em 400 milhões de reais. Entregar São Januário reformado, a Arena em 21 de agosto de 2023. Essa era a promessa de campanha do Jorge Salgado. Ô, senhor, São Januário está pior do que antes. Bem pior, por sinal. Futebol feminino com maior investimento do país. Olha, vai vendo. Futebol masculino forte e vencedor. Essa é a sexta. Sétima. Alcançar 150 mil sócios torcedores e ter 40 mil sócios votantes. Cara, olha as promessas, cara. A primeira, sócio torcedor com direito a voto. A sétima, alcançar 150 mil sócios torcedores e ter 40 mil sócios votantes. Porra, se a promessa deles é que o sócio torcedor tenha direito a voto, como é que eles querem alcançar 150 mil sócios torcedores e ter só 40 mil sócios votantes? Vocês estão vendo como esses caras mentem o tempo todo, irmão? Eles se atrapalham nas próprias mentiras. Porque se eles querem ter 150 mil sócios torcedores, quantos sócios votantes eles vão ter, já que eles querem que o sócio torcedor tenha direito a voto? 150 mil sócios votantes. Cara, é um show de horrores esse Jorge Salgado e sua trupe. Amarela e roxa. Recuperação dos esportes olímpicos. Promessa de campanha. Acabou os esportes olímpicos. 9. Através de um fundo de risco com investidores vascaínos. Vocês lembram disso? Montar um elenco vencedor. 10. Ganhar títulos. 11. 70 milhões no início da gestão
para a capital de giro via cédula de crédito bancários, o CCB. Isso é a promessa de campanha. Qual foi o número? Rapidinho, tá? Fala baixo aqui, tem que falar baixo. Quanto que a 777 emprestou pro Vasco lá naquele empréstimo Ponte? 70 milhões. Estranho, hein? Vamos lá. 12º. Captação de até 100 milhões via fundos de investimento em direitos creditórios. FIDC. 13. O Vasco não será vendido. A SAF será uma subsidiária. Fica com a associação, as famosas debêntures. Isso quando ele sinalizou ali em dezembro que o Vasco seria uma SAF, né? Não, é uma subsidiária, ninguém irá vender o Vasco. Vamos ver agora o Vasco associativo com o Jorge Salgado. Vamos ver o que foi feito para o Vasco chegar nessa posição de venda. Vasco eliminado da Sul-Americana em casa pelo Defensa e Justiça. Rebaixamento, o Vasco foi rebaixado. Troféus do Vasco jogados dentro de uma Kombi. Até hoje não se sabe aonde estão esses troféus, cara. Não se sabe, ninguém sabe onde estão esses troféus. Uma Kombi do Vasco pega fogo ali em Del Castilho. Vamos lá, tem mais. Comemoração de um 5º lugar no Campeonato Carioca. Demissão em massa na pandemia de 186 funcionários. Perda do ato trabalhista, salários atrasados. Tá aí, ó. Tá aí as reportagens, para não dizer que eu tô mentindo. E uma das causas para a justiça ter cancelado o ato trabalhista do Vasco justamente foi essa demissão aí. Tudo planejado, galera, para a venda, tá? Perdeu o ato trabalhista porque quis o Vasco. Mais, vamos lá, tem mais. Projeto de prédio residencial na sede náutica. Agora tu imagina, a sede náutica do Vasco, embaixo e em cima, prédio residencial, cheio de flamenguista, tricolor, botafoguense. Aí quando esses times jogam ou ganham alguma coisa, ou até de sacanagem mesmo, o cara vai lá e estende uma bandeira. Que lindo, né, que seria, né? Estende uma bandeira do seu apartamento, aí fica lá. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo em cima, a bandeira grandona e embaixo o Vasco. Ah, lindo isso, Salgado. Mas aqui, ó, Vasco encerra apoio ao esporte paralímpico e acaba com um time pentacampeão. O Vasco tinha um time pentacampeão brasileiro de futebol 7, irmão. Encerramento dos esportes olímpicos e paralímpicos ali no Vasco. Vamos lá, mais. Cara, esse local de fundação do Vasco dá até nervoso falar. Mas, enfim, vamos lá. O Vasco, um grupo de torcedores do Vasco, Guardiões da Colina, o grupo, conseguiram resgatar o local onde o Vasco foi fundado. Alugaram, pintaram, reformaram, pegaram itens históricos ali do Vasco, fizeram um museu, com tudo já armado, meu irmão, tudo pronto. Era só o Vasco assumir o aluguel ou comprar o local e pronto, administrar aquilo ali. Mais uma fonte de receita para o clube. Os caras cagaram, irmão. Em campanha, tem vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui o card, ó. Em campanha, para depois não falarem que eu tô mentindo. Em campanha, eles falaram que iriam alugar ou comprar o local de fundação do Vasco, cara. E não fizeram nada, o local está fechado. Fechado. Salários atrasados, mas aí, olha isso, cara. Dia 2 de abril de 2021, Salgado não cumpre promessas e Vasco chega a abril com salários atrasados. 4 meses de salários atrasados em abril de 2021, logo quando eles assumiram. Vamos lá que tem mais. Vasco minimalista, horrível, cara. Esse escudo aí que inclusive está lá na Vasco TV. Eu não vejo mais a Vasco TV, mas acredito que ainda esteja lá esse escudo aí. Vasco minimalista, sem cruz de malta e sem caravela. Notícia aqui do GE, né? No final de 2021, chances de acesso do Coritiba vão a 99%, Botafogo tem 97% e Vasco despenca a 1%. Nunca ficamos no G4 da Série B de 2021 e o Vasco repetiu a Série B em 2022. Aí já que no final de dezembro, né, 21 de dezembro de 2021, Vasco formaliza pedido e avança em estudo para a criação da SAF.
Aí no dia 1 de fevereiro de 2022, diretoria do Vasco aponta que modelo de SAF mais viável tem clube como sócio minoritário. Acabou tudo, né? Acabou tudo. Eles disseram que seria uma subsidiária, que o Vasco não seria vendido. Aí em fevereiro eles já fazem isso aí. Todo mundo sorridente, ó, que lindo. Todo mundo rindo, todo mundo sorridente. Olha a cara do Carlos Osório. Esse daí é o mais risonho de todos, né, o Carlos Osório? Por que será, hein? Vamos lá. No dia 14 de fevereiro de 2022, Salgado viaja para encontro com investidores interessados no projeto da SAF Vasco. 5 investidores que ele falou que estavam interessados no projeto, então ele viajaria, ficaria 15 dias fora justamente para conversar com esses investidores. Ele sai daqui dia 14 de 2 de 2022. Vai lá para os Estados Unidos. Só que acontece que no dia 16 do 2, 2 dias após a viagem do senhor Jorge Salgado, é criada a 777 Carioca LLC. 2 dias após. Irmão, 8 horas de viagem mínimas, tá? Daqui para os Estados Unidos. E o Jorge Salgado viajou no dia 14 e no dia 16 essa empresa foi criada. Paraíso fiscal lá dos Estados Unidos que você não consegue saber nunca quem são os sócios. 777 Carioca LLC é a empresa que administra a SAF Vasco. Aí olha a matéria, né, cara? Olha a matéria aqui da Placar. O clube terá investimento inicial de 700 milhões de reais. Isso aí não é inicial, esse é o investimento. Plano inclui pagamento de dívidas. Quem paga não é dinheiro novo, é o dinheiro velho do Vasco, dinheiro dos ativos do clube, e pode abranger a reforma do estádio de São Januário. Olha isso, cara. A reforma de São Januário, se a 777 fizer, São Januário é deles. A gente perde o estádio. Vamos lá agora para o primeiro vice-presidente geral do Vasco Associativo, Carlos Roberto Osório, um político, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro e ex-secretário estadual de Transportes. Vamos ver por que eu não acredito nesses caras. Já mostrei aí para vocês o presidente, agora o primeiro vice-presidente geral. Vamos lá. Carlos Roberto Osório. TCE Rio de Janeiro declara ilegais convênios entre Estado e Rio Card, empresa que administrava bilhetagem eletrônica gerida pela FETransport, recebeu 3,1 bilhões em 8 anos. 3 ex-secretários foram multados. Quem foi multado? Carlos Roberto de Figueiredo Osório. TCE aponta superfaturamento em obra da linha 4 do metrô do Rio. Sérgio Cabral, Júlio Lopes, Carlos Osório e Luiz Fernando Pezão foram notificados e têm 30 dias para se explicarem. Obra custou 2,3 bilhões a mais. Olha isso, cara. Delação premiada. Agora vamos aí para Lava Jato. Operador de Cabral envolve Carlos Roberto Osório do PSDB em esquemas. A delação de Carlos Miranda. Que Sérgio Cabral, em acordo com Wilson Carlos, disse ao colaborador que ele seria procurado por Carlos Osório para o pagamento de valores de propina no total de 2 milhões de reais pela desapropriação de bens referentes à concessionária automodelo de propriedade da família de Osório. Mais uma reportagem, vamos lá. Carlos Roberto Osório é acusado de negociar propina em desapropriação. Denúncia faz parte da delação de Carlos Miranda, um dos operadores de Cabral. Carlos Roberto Osório é acusado de ter pago propina ao governo do estado em uma negociação que rendeu 70 milhões à sua família. A denúncia faz parte da delação de Carlos Miranda, um dos operadores do sistema de corrupção que existiu durante a gestão de Sérgio Cabral. Mais uma. Sérgio Cabral afirma que recebeu propina do ex-deputado Carlos Osório. A denúncia foi revelada pelo homem da mala do ex-governador Carlos Miranda em junho do ano passado. Em depoimento em 21 de fevereiro passado, Cabral confirma a versão de Miranda. Carlos Osório é citado em delação do empresário José Carlos Lavouras. VP-geral do Vasco da Gama,
Carlos Osório foi citado em delação que aponta solicitação e recebimento de vantagens no total de R$ 3.580.000. Hora do vídeo, vamos botar o videozinho aí pra gente dar uma olhada. E novos trechos da delação de Carlos Miranda, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, apontam o envolvimento do nome de outro político em esquemas de corrupção. É o de Carlos Roberto Osório, deputado estadual pelo PSDB. Veja agora na reportagem exclusiva de Arthur Guimarães e Paulo Renato Soares. Carlos Miranda contou que Sérgio Cabral, em acordo com Wilson Carlos, avisou que ele seria procurado por Carlos Osório. O assunto, o pagamento de valores de propina no total de R$ 2 milhões pela desapropriação de bens referentes a uma concessionária de nome Automodelo de propriedade da família de Osório. Miranda disse que Osório foi ao escritório dele, no Leblon, para negociar a forma de pagamento da propina e que essa negociação foi em 2007. Na época, Carlos Roberto Osório era secretário-geral do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos. Ele já foi secretário municipal e estadual de transportes. Em 2016, concorreu à Prefeitura do Rio. Hoje, é deputado estadual pelo PSDB. Carlos Miranda também revelou que Osório pediu que ele fosse pegar a propina em 6 oportunidades na sede de uma empresa distribuidora de bebidas em São Cristóvão. E que a sede dessa empresa ficava na rua da Igrejinha, logo após a Igrejinha, chegando no gasômetro. E explicou que quem organizou a forma jurídica dessa desapropriação foi o ex-secretário da Casa Civil, Regis Fischner. Carlos Miranda disse que dessa propina de R$ 2 milhões, supostamente paga por Carlos Roberto Osório, o Wilson Carlos e Regis Fischner receberam um prêmio de 500 mil cada um, já que Sérgio Cabral, ao receber alguma propina, dividiu o valor com as pessoas que participavam da negociação. Ainda segundo Carlos Miranda, Vivaldo Filho, conhecido como Fiel, e funcionário do doleiro Renato Chebar, o acompanhou para receber a propina na sede da distribuidora de bebidas. De acordo com Miranda, quem entregou o dinheiro a ele foi o irmão de Carlos Osório, de quem não se lembra o nome. O RJ2 apurou que a distribuidora de bebidas pertence ao irmão de Osório. Miranda disse, no entanto, que não tem detalhes sobre a desapropriação que teria gerado a propina paga por Carlos Roberto Osório. Carlos Roberto Osório disse que nunca se encontrou com Carlos Miranda e que não pagou propina a ninguém. O deputado disse ainda que só entrou na vida pública em 2010. Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Regis Fischner negam as acusações. Puta que pariu. Como que eu vou acreditar em pessoas assim, meu irmão? Como que eu vou acreditar que esses caras, que primeiro, vocês viram as promessas do Salgado e nada, não cumpriu absolutamente nada. Zero. Zero. Mentiroso. E, cara, se eu for contar mentira do Jorge Salgado, cara, eu acho que eu fico o ano todo fazendo vídeo aqui, só de mentira dele. Porra. E o outro sendo citado em várias notícias relacionadas a Lava Jato, a corrupção, a presos, né? O Sérgio Cabral confirmou na sua delação premiada que recebeu propina sim dele, enfim, então, se recebeu mesmo ou não sei. Só tô falando aqui de notícias. Aí como que eu vou acreditar nessas duas pessoas, principais responsáveis pela venda? Como? Vamos relembrar. Vamos ver esses vídeos aí e vamos relembrar. Primeiro do senhor Jorge Salgado. Vamos lá. Dia da eleição, vocês já estão vendo que já tá à noite, tá? E ali um amarelinho falando, amarelinho e roxo, né? Que agora vai ficar tudo igual. Não vamos deixar o Levin, não dá mole pro Levin, não. Aí vamos escutar a fala do senhor Jorge Salgado daqui a pouquinho. Escutaram? Vamos lá de novo. E na época da pandemia, lutaram tanto para ter eleição online e tá lá na presencial agarrando todo mundo, beijando todo mundo.
O senhor Jorge Salgado, o maior grupo de risco da época da pandemia eram os idosos. Aí o Jorge Salgado aí. Mas depois pediu eleições online. Nós não podemos deixar o Levin ganhar. O que será, né? Ele não ia vender, pô. Vamos deixar o Levin, vamos juntar as tapas. Mais um vídeo, vamos lá. Salgado, o Botafogo está fazendo um movimento, pelo menos estava até ontem, agora a gente já não sabe mais, em torno de virar uma SA e tal. Você acha que esse é um caminho possível para o Vasco também? Talvez o clube passar a ter um dono, se transformar numa SA? Ou tudo isso não faz parte dos teus planos? Ô Rita, eu acho o seguinte, o Vasco tem uma torcida enorme, tá? A torcida enorme significa dizer que a gente tem um potencial enorme de monetizar isso. O que é monetizar? Arrecadar. A gente fizer um trabalho bem feito na área de marketing, a gente vai elevar muito o nosso faturamento. A gente tem o Vasco tem 70% dos seus sócios fora do Rio. Sócios esses que não têm nenhum tipo de... O Vasco... Galera, e assim, você vê um presidente de um clube falar uma asneira dessa, irmão. Isso é uma asneira. Ele mesmo não conhece o clube dele, cara. Quer ver? Olha só. Claro que o Vasco tem torcida no Brasil todo, fora, entendeu? Mas o que ele falou é uma mentira, cara. Ele não sabe nem o que tá falando. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. A gente tá no site do Vasco e aqui é o raio-x do plano de sócio, né? Quem são os sócios do Vasco? Aquele que possui o plano de sócio torcedor, sócio estatutário, tudo englobado aqui. Top 10. Primeiro é quem? Rio de Janeiro. 74, né? 73,97%. 74% é do estado do Rio de Janeiro. Não sabe nem o que fala. Como que um cara desse é presidente do clube, né? Mas vamos lá, vamos seguir. A gente tem o Vasco tem 70% dos seus sócios fora do Rio. Sócios esses que não têm nenhum tipo de... O Vasco não presta nenhum tipo de serviço a esses sócios. Esses sócios estão sedentos de participação, sedentos de receber informação do clube, sedentos de comprar produtos do Vasco com a marca Vasco, acompanhar o Vasco na Vasco TV. Então, a gente tem muito para explorar sobre isso. Então, eu acho que como a gente tem uma torcida muito grande, que a gente ainda não explorou quase nada disso, eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube-empresa. Clube-empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. E tem um outro componente também, que na hora que você se transforma em sociedade anônima, em clube-empresa, você vira uma sociedade anônima e tem que pagar imposto. A carga tributária no Brasil é muito alta. Você vai pagar aí uns 30%, 40% de encargos, aí, de impostos sobre o seu resultado. Então, é melhor a gente seguir do jeito que a gente está. Agora, significa dizer também o seguinte, a gente vai seguir como um clube associativo, mas administrando ele como se fosse uma empresa, assim, como se fosse uma sociedade anônima. Significa dizer que a gente quer ter um balanço auditado, prática de governança, a gente quer se preparar para lá na frente, se isso acontecer, a gente tem um clube todo estruturado, entendeu? Se vier um investidor aí, anjo, querendo participar aí, enfim, a gente tem que administrar o clube como uma empresa, mas manter ele como um clube associativo. É o que acontece lá fora com o Barcelona. Não sei se você tomou conhecimento, eu fiz uma viagem, visitei o Barcelona, fiquei 3 horas e meia com o presidente, peguei muita informação lá, e o Barcelona é o maior clube do mundo, em faturamento e em torcida. Você vê que fenômeno é o Barcelona. A cidade tem 3,5 milhões de habitantes e eles têm eles acham que tem mais de 100 milhões de torcedores pelo mundo. E a maior arrecadação. E não é um clube empresa, é um clube associativo. O Barcelona tem 140 mil sócios. Os sócios são donos do clube. Eles é que ditam a política. Então, o modelo Barcelona é um modelo a ser perseguido pelo Vasco, que é um caso de sucesso. Entendeu? Agora a pergunta é, o que fez
Jorge Salgado, em tão poucos meses, mudar a sua opinião? Eu não sei, irmão, eu não sei. Vamos lá, mais um vídeo. Esse modelo se exauriu. Não existe mais esse modelo. O Vasco não tem saída se persistir nesse modelo. Infelizmente, a gente não construiu um Vasco para esse modelo. A gente destruiu o Vasco para esse modelo diferente. Então, Caralho, porra é essa, irmão? Caralho, tá ligado? Porra, eu preciso dizer mais porque eu não acredito, irmão. Olha isso, cara. Olha esse louco. Isso é louco, é um Zé Comé da vida, porra. Olha, o Josh Wander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento aí igual ao do rival ano que vem. Ele prometeu, estava lá na frente dele e eu ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco e Flamengo, final já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora, meu amigo. Eu te pergunto, irmão, por que você acredita? Por quê? Por que você acreditou? Por que a torcida fez esse estardalhaço todo, irmão? Por quê? Não sei. Só você analisar, cara, quem vendeu, quem estava lá no comando. Tem como acreditar nos caras desses, entendeu? Não tem. O cara fala uma coisa aqui, depois faz outra, promete, não cumpre. Porra. É um Zé Comé, cara. O Jorge Salgado, o Carlos Osório, é igual um Zé Comé da vida, irmão. Não dá, não tem como, entendeu? Não tem como. Eu vou até parar aqui de fazer vídeo falando de Zé Comé, porque, cara, o cara é totalmente louco, tá ligado? Ele tem problema mental, irmão. Não dá pra você vir aqui analisar o que esse cara fala, não dá. Infelizmente não dá, não tem como. Agora, sou Flávio Dias, já pode cobrar ele também, tá, galera? Pode cobrar, porque esse foi dos que vendeu um Vasco foda. Entendeu? Ele tem que ser cobrado. Ele, seu narigudo, que agora tá querendo pular o muro. Tem que cobrar ele, galera. Vai lá, tenta lá nas redes sociais dele. Ô, meu irmão, cadê? Você falou, eles falaram, eles prometeram um Vasco foda, igual esses daí prometeram. Pior até, tá? Pior até. Esses caras aí de youtuber que venderam um Vasco foda são bem pior do que esses aí dentro do Vasco. São bem pior, os que estão fora, tá? Ganharam dinheiro pra caralho. Porra, venderam um Vasco foda. Ganham até hoje iludindo a torcida com contratações que a gente sabe que não vem. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.